A paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 20. Chamou Adão o seu nome, e da sua mulher Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Queridos, amados irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois que Deus criou o homem, Deus também adormeceu Adão, porque o homem vivia só, não tinha uma companheira. E ele adormeceu Adão e tirou uma das suas costelas e criou a mulher. Por isso, aqui está dizendo, chamou o nome, chamou Adão o seu nome, e da sua mulher Eva, porque Eva era mãe de todos os viventes. A Bíblia diz, quando o homem ele vai se casar, a Bíblia diz, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e une-se a sua mulher. Então o homem casa com uma mulher. E o próprio Deus disse, cresceis e multiplicar. Então Deus fez o casamento do homem para que o homem se multiplicasse, desse fruto, enchesse a terra. O que está acontecendo hoje é que o homem está deixando o seu pai e a sua mãe, está se unindo a outro homem, o contrário do mandamento de Deus. Deus não deu esse mandamento. Deus não mandou o homem se juntar a outro. Deus mandou o homem deixar pai e deixar mãe e se unir à sua mulher. E ambos será marido e mulher. E o nome do homem era Adão. E o nome da mulher era Eva. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Então, Eva era mãe de todos os viventes, como eu li neste versículo. E hoje está o contrário. Deus disse uma coisa, o homem por não conhecer a Deus, o homem por não ler a palavra de Deus, não meditar na palavra de Deus, muitos estão se unindo a outro homem e muitas mulheres se unindo a outras mulheres, como homem e mulher. E Deus não apoia essas coisas. Na Bíblia você não encontra. É tanto que no Velho Testamento, quando o homem se deitava com outro homem, ambos eram mortos. Quando o homem também tinha relação com o animal, relação sexual com o animal, ele era morto. Então hoje o pecado se multiplicou e a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão caídos da presença de Deus. Se alguém ouvir essa mensagem e se irá, não se ire contra mim, eu sou apenas um pregador da palavra. Se ire contra Deus, diga para ele que está errado,
porque Deus não muda. Esta palavra é poderosa, esta palavra é verdadeira. O Senhor disse: o céu passa, a terra passa, mas a minha palavra não há de passar. Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus criou é bom. Irmão Laércio, por que tem acontecido isso? Primeiramente, falta de conhecimento. Segundo, a pessoa que não dá lugar a Deus dá a quem? Ao inimigo. Quando ele desobedece o mandamento de Deus. Que ele está dizendo: deixa o homem, o seu pai, e une-se a sua mulher, e passa os dois ser uma só carne. Então o homem tem direito a uma esposa, a mulher tem direito a um esposo. Deus não aprova em canto nenhum da Bíblia. Eu não vejo Deus apoiando a união de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. Deus fez ambos perfeito, o homem não tinha pecado, o homem caiu da presença de Deus por causa do pecado. É por isso que a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho em forma de carne, nascido de mulher, para todo aquele que nele crê e aceitar ele tem a vida eterna. O homem só tem salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, na pessoa amada de Jesus Cristo. E se andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso ir para o céu se eu ando desmantelado. É claro que a gente, como crente, a gente falha, a gente erra. Mas a Bíblia diz: filhinho, estas coisas vos escrevo para que ninguém peque. Mas se pecar, tens um advogado para com Deus, Jesus Cristo é o justo. Então pecou, falhou, errou, volte-se para Deus. Vejamos, tem uma lista em Coríntios que fala a respeito de pessoas que vivem nessa prática e eles vão ficar fora do reino de Deus. Vejamos onde é que está Coríntios capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tem uma lista grande dos que não entram no reino de Deus. Ele diz: não sabeis que os injustos não herdam o reino de Deus? Versículo 10. Primeiro ele diz: não erreis. E ele diz para que o homem não erre. Não erreis. Aleluia. Glória a Deus. Nem os devassos. Quem é devasso? Aqueles que andam quase nu, mostrando o corpo com todo tipo de devassidão. E esse é o primeiro que não entra no reino de Deus. E ele continua falando: nem os idólatras. O que é idólatra? Aqueles que deixam de criar o Criador para adorar as criaturas que Deus criou. Então já são dois aqui que não entram no reino do Senhor. Tem mais ainda, nem os sodomitas. Os sodomitas eram aqueles que queriam ter relação com outro homem. E Deus já está falando também aqui através de Paulo no Novo Testamento, já são o terceiro. Outro tipo de gente que não entra, os ladrão. Ladrão também não entra no reino de Deus. Aleluia. E ele continua falando, nem os avarentos. Quer dizer, o que é avarento? Pessoas maldizentes, pessoas que se reclamam de tudo,
só tem valor as suas coisas e não as coisas dos outros. Aí já tem outro na lista. Outro aqui que não entra, os bebos. Pessoas que vivem na prática da embriaguez. Outro tipo de pessoas que não entra no reino de Deus. Aí nem os alvarentos, nem os bebos, nem os maldizentes, outros também que estão na lista, que vivem se maldizendo, né? Contudo, ele se reclama, contudo, ele vive se maldizendo. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tem uma lista muito grande, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, as pessoas que praticam tais coisas, eles não entram no reino de Deus. Tem outro tipo, de pessoas que não entram no reino de Deus, nem os afeminados. Esses também não entram no reino de Deus. O que é afeminado? Aqueles que querem ser mulheres, nasceram homem e querem ser mulheres. Não sou eu. Eu apenas estou lendo e pregando e mostrando que os que ficam fora do reino de Deus é afeminado. E nem também, ele diz também, os roubadores, os que vivem a roubar, esse não entra no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Herdarão o reino de Deus. Essas pessoas que praticam essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, você que está ouvindo esta palavra, se acha que eu estou sendo duro, se acha que eu estou pregando uma palavra, estou lhe ferindo, lê a Bíblia. A Bíblia não muda. Você e eu é que temos que mudar para cumprir a Bíblia, e não a Bíblia mudar para nós obedecer. Nós temos que obedecer a Bíblia. A Bíblia não muda, nós é que devemos mudar para que nós agradamos a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde com esta palavra em nossos corações. Amém.